Olá, pessoal, tudo bem? Bom, continuando o nosso primeiro tópico de estudo, agora que nós já sabemos a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, nós vamos falar de outras expressões que podem aparecer para vocês em questões. Então, nós temos uma mais famosa que vocês certamente já ouviram falar, que é direitos naturais. Nós vamos entender que esses direitos naturais se referem aos direitos que são inerentes ao indivíduo, são aqueles direitos que já nascem conosco. O André de Carvalho Ramos critica essa expressão porque, segundo ele, com essa característica de historicidade, com toda essa evolução dos direitos humanos, não há mais que se falar em direitos naturais, porque nós já positivamos esses direitos e, além dos direitos que nascemos com eles, né, segundo essa expressão, nós teríamos outros que foram acrescentados com essa positivação de direitos. Alguns autores também utilizam, até como sinônimo de direitos naturais, a expressão direitos do homem. Então, sempre que aparecer essas duas expressões, vocês vão se lembrar de direitos não escritos, direitos não previstos em nenhum texto legal, direitos não positivados. Podem ou não ser usadas como sinônimas, as expressões, e o interessante é que o Supremo ainda hoje ele mencionaria, né, o que seriam direitos do homem, e hoje é extremamente difícil acharmos exemplos de direitos do homem, porque se um direito já foi positivado, então se ele está previsto na Constituição ou em tratados internacionais, eu não posso mais chamá-lo dessa forma. Mas o Supremo, e esse exemplo às vezes aparece aí na doutrina, o Supremo diz que o direito à fuga e o direito à autodefesa seriam exemplos de direitos naturais, de direitos do homem, né? Ainda que se façam críticas a essas expressões, porque esse direito à fuga ou à autodefesa não estão previstos no nosso ordenamento, né? E, além disso, quanto à expressão direitos do homem, temos uma crítica adicional, porque seria uma expressão que teria uma determinação de gênero em relação ao homem, que pode sugerir uma discriminação contra a mulher, e tudo isso só reforça o seu desuso, né? Então, são termos que nós quase não utilizamos. Além dessas expressões, nós temos três que são mais utilizadas em países europeus, mas que às vezes até os doutrinadores utilizam. Por exemplo, direitos individuais, ou vocês também já devem ter visto liberdades públicas ou direitos públicos subjetivos. Por que essas expressões são criticadas? Porque elas são excludentes. Percebam que todas elas se referem apenas à primeira geração de direitos. Ainda vamos falar das gerações, mas a primeira geração é a que se refere à liberdade, são os direitos civis e políticos individuais, e isso está relacionado ao momento histórico de surgimento dessa primeira geração, século XVIII, a total necessidade de proteger o indivíduo dos arbítrios estatais. Então, por isso falava-se muito em direito individual. Mas hoje isso perde o sentido porque é só uma das gerações que nós conhecemos aí dentro tanto dos direitos humanos quanto dos direitos fundamentais, né? Então, só para vocês saberem que elas podem aparecer, e se aparecerem, vocês vão sempre relacionar com a primeira geração e se lembrar disso, que não são mais utilizadas de uma forma genérica por causa dessa característica excludente que elas trazem, tá? E fechando esse nosso primeiro tópico de estudo, vamos falar um pouquinho do fundamento dos direitos humanos. Não sei se vocês já leram na faculdade, todo mundo costuma ler, né? Os professores costumam determinar a leitura do livro A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. É um livro interessantíssimo
E o Bobbio começa o livro falando justamente que perdeu-se muito tempo tentando justificar, fundamentar direitos humanos, mas na verdade o nosso grande desafio não é mais de justificar, né, ou de procurar fundamentos para esses direitos. O grande desafio é protegê-los. E aí o Bobbio, nesse livro, ele vai discorrer sobre as gerações de direitos humanos, mas ele já parte de um momento, quando ele escreve a sua obra, em que o fundamento dos direitos humanos estava definido como dignidade humana. E quando foi que se deu essa definição? Depois nós vamos estudar um tópico mais específico sobre as correntes de fundamentação filosófica, mas a informação que nos interessa agora é que depois de muita discussão, no pós-Segunda Guerra, com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e isso está expresso no próprio texto da declaração, o grande fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana. Então, é o que nós vamos trazer para o nosso estudo. Percebam que isso foi repetido na nossa Constituição, porque a dignidade, ela não é para nós um direito fundamental, ela é muito mais que isso. Ela é um fundamento da República, não é? Está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Então, lembrem-se que a ideia é a mesma. A dignidade é aquele núcleo intangível que compõe cada direito humano, cada direito fundamental. Então, não errem isso em prova. Eles vão tentar dizer que é liberdade, igualdade, fraternidade. Então, vão tentar confundi-los. O fundamento dos direitos humanos é um só e é dignidade humana. Tá bom, pessoal? Então, assim nós encerramos esse primeiro tópico de estudo. Depois vou colocar mais questões aqui para vocês treinarem. Beijo, uma boa semana para vocês.